Olá pessoal, bem-vindos ao canal Rei das Finanças 7. Hoje, 11 de setembro de 2025, temos um programa absolutamente histórico. Prepare-se para uma análise que une dados econômicos cruciais com uma notícia bombástica que acabou de acontecer e que mudará para sempre o cenário político brasileiro. Se você está aqui, é porque reconhece a importância de estar sempre atualizado sobre os movimentos do mercado. E posso garantir que hoje temos informações verdadeiramente históricas que podem impactar diretamente seus investimentos. Então, pega o seu café, se acomoda aí que vamos começar com uma bomba nuclear. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal Rei das Finanças 7, ativar o sininho das notificações e deixar seu like, porque hoje realmente temos conteúdo que todo investidor brasileiro precisa saber. Pessoal, vou começar hoje com uma notícia de última hora, que acabou de acontecer enquanto eu preparava este programa e que certamente será um divisor de águas na história política e econômica do Brasil. Acabou de ser confirmado. A maioria foi formada com o voto da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal. Após o voto do ministro Luiz Fux, que discordou dos colegas, a ministra Carmen Lúcia votou e formou, na tarde desta quinta-feira, maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Isso significa que Jair Bolsonaro foi oficialmente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa e dano qualificado ao patrimônio. Falta apenas o último voto do ministro Cristiano Zanin, mas a maioria já está formada e a condenação é oficial. Esta é uma notícia de impacto histórico para o Brasil. Nunca na história da República um ex-presidente foi condenado pelo STF em crimes desta natureza. E vocês estão acompanhando isso ao vivo aqui no Rei das Finanças 7. Como analista financeiro, já posso antecipar os movimentos que veremos nas próximas horas e que podem afetar diretamente seus investimentos. Primeiro, sobre volatilidade inicial. É provável que vejamos algumas oscilações nas primeiras reações, mas atenção menos até agora. O mercado está reagindo com relativa calma, mostrando maturidade impressionante. Segundo ponto crucial, o risco político foi drasticamente reduzido. Isso pode atrair mais capital estrangeiro. Terceiro aspecto, o cenário eleitoral agora está cristalino. O mercado odeia incerteza. Quarto ponto fundamental, agora há foco total nos fundamentos econômicos. Agora vamos ao que considero a segunda bomba do dia. Os dados de inflação de agosto que foram divulgados hoje e que podem mudar completamente o cenário econômico nacional. O IPCA de agosto registrou deflação de 0,11%, sendo a primeira deflação do ano. Isso é extremamente significativo porque indica que a pressão inflacionária está arrefecendo muito mais do que o esperado. O que isso significa na prática? Quando temos deflação, após um período de pressões inflacionárias, isso pode sinalizar que as políticas de controle estão funcionando, que a demanda interna está mais equilibrada ou que tivemos choques específicos nos preços. No caso do Brasil, essa deflação vem justamente quando o Banco Central mantém política monetária restritiva com a Selic em patamares elevados. Se a inflação está controlada ou até em território negativo temporariamente, o BC ganha mais espaço para estimular a economia, reduzindo os juros. Vamos analisar agora o que o mercado projeta para os próximos anos, porque essas expectativas são fundamentais. Quanto ao dólar, as expectativas são de que termine 2025 cotado a R$ 5,55, representando estabilidade, mas sem valorização significativa do real no curto prazo, representando redução significativa dos patamares atuais. Caindo para 12,5% em 2026, esses 2,5 pontos percentuais de redução podem parecer pouco, mas representam um alívio substancial para empresas e consumidores. Juros menores significam crédito mais barato, investimentos mais atrativos e maior dinamismo econômico. Essa trajetória de queda gradual é exatamente o que o Banco Central quer ver: inflação convergindo para o centro da meta de 3% ao ano. A grande notícia americana é que a inflação acelerou em agosto, reforçando o debate sobre os próximos movimentos do Federal Reserve. A inflação americana preocupa em 2,7% anual. Pode parecer baixo comparado aos padrões brasileiros, mas para a economia americana com meta de 2%, esse patamar está
está acima do desejado. Isso é problemático porque o Fed mantém juros elevados há meses para combater essa pressão. Na Europa, os desafios continuam se manifestando diferentemente em cada país. No Reino Unido, o Barclays prevê inflação em 3,8% anual, significativamente acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Na Alemanha, a maior economia europeia, as insolvências empresariais aumentaram 12,2% no primeiro semestre de 2025, comparado ao mesmo período anterior. Quando empresas alemãs enfrentam dificuldades, há repercussões globais, porque a Alemanha é grande exportador e importador, afetando empresas brasileiras que fazem negócios com eles. Agora, o que realmente importa? O que tudo isso significa para seus investimentos? Em renda fixa, os dados de deflação brasileira e expectativas de corte da Selic criam um cenário interessante para títulos pré-fixados. Quando os juros caem, preços dos títulos pré-fixados sobem, gerando ganhos de capital. Para quem investe em pós-fixados atrelados à Selic, prepare-se para rendimentos menores no futuro. Não são maus investimentos, mas ajuste suas expectativas. Para ações, o cenário é potencialmente positivo. Setores sensíveis a juros como imobiliário, varejo e construção civil podem se beneficiar, especialmente empresas como MRB Cyrela e PDG podem se beneficiar significativamente. Bancos enfrentam cenário misto, juros menores reduzem margens de empréstimo, mas podem resultar em menor inadimplência e maior demanda por crédito. No setor de commodities, a situação alemã é relevante se a economia alemã enfraquecer. Demanda por nossas exportações pode diminuir, afetando Vale, CSN e Gerdau. Quanto ao dólar, a situação é complexa. Juros brasileiros menores podem enfraquecer o real, mas se a economia mostrar-se mais resiliente e atrativa, pode fortalecer nossa moeda. O cenário internacional, especialmente decisões do Fed, será crucial nessa equação, avaliando riscos e oportunidades. As oportunidades são claras. Juros menores podem criar ambiente favorável para investimentos produtivos, crescimento econômico e valorização de ativos de risco. A deflação pontual pode dar espaço para políticas expansionistas, se necessário. A condenação histórica de Bolsonaro representa mudança definitiva no cenário político. Embora possa gerar volatilidade inicial, a resolução dentro dos marcos legais pode eliminar importante fonte de incerteza. O mercado agora tem clareza sobre o futuro político e pode focar nos fundamentos. O cenário internacional, com inflação persistente nos Estados Unidos da América, pode criar ventos contrários para emergentes como o Brasil. Mudanças rápidas nas expectativas podem gerar volatilidade excessiva. Para estratégias atuais, investidores conservadores podem considerar títulos prefixados de médio e longo prazo, especialmente acreditando na trajetória de queda dos juros. Diversificar entre vencimentos ajuda a capturar oportunidades sem riscos excessivos. Moderados podem aumentar gradualmente exposição a ações, focando setores beneficiados por juros menores. Estratégia de custo médio, comprando regularmente, ajuda a lidar com volatilidade. Considere também exposição a ativos internacionais para diversificar risco político doméstico, sem exagerar dado o potencial enfraquecimento do real. Independentemente do perfil, diversificação continua fundamental, menos cenário internacional, mostra que surpresas podem acontecer a qualquer momento. Pessoal, chegamos ao final de mais uma análise completa aqui no Rei das Finanças 7, mas hoje com um dia verdadeiramente histórico para o Brasil. Vimos como dados técnicos de inflação podem ter implicações profundas para investimentos, e presenciamos marco histórico com a condenação de Bolsonaro pelo STF. Os dados brasileiros sugerem cenário potencialmente favorável para a economia doméstica, com espaço para políticas monetárias expansionistas. A resolução da questão política através das instituições democráticas pode trazer mais estabilidade para investimentos. Os desafios internacionais lembram que vivemos em mundo conectado, mas o Brasil mostrou que suas instituições funcionam, positivo para a confiança dos investidores. A mensagem principal para a família do Rei das Finanças 7: mantenham-se informados, mas não tomem decisões precipitadas baseadas em eventos de um dia. Mercados são complexos e dinâmicos. A condenação histórica é marco, mas fundamentos econômicos continuam sendo mais importantes para decisões de longo prazo. Continue acompanhando nosso canal para análises diárias. Na próxima semana, acompanharemos reuniões dos bancos centrais e reações dos mercados a novos dados e desdobramentos desta decisão histórica. E vocês, o que acharam da análise de hoje? Como acham que o mercado reagirá nos próximos dias? Deixem comentários, curtam se foi útil e se inscrevam no Rei das Finanças.
7 se ainda não são da nossa família. Lembrem-se, investimento é maratona, não corrida de 100 metros. Até o próximo vídeo aqui no Rei das Finanças 7 e que seus investimentos sejam prósperos.